curta Sabor e Memória, Mulheres que Alimentam Histórias, nasce da necessidade de reconhecer e preservar as histórias, sabores e saberes das mulheres, que ao longo de gerações têm sido guardiãs de conhecimentos culinários em Barra do Garças. Em um contexto social que torna invisível o papel das cozinheiras familiares, é essencial para nossa identidade destacar sua importância cultural e social. O documentário destaca as narrativas e práticas culinárias das mulheres Sandra Rocha, Linda Mi Carvalho e Nuritibar Nissim, contando como suas habilidades gastronômicas tecem as histórias familiares e comunitárias. Feito com recursos domésticos, o projeto propõe a produção de registro audiovisual com recursos que qualquer pessoa pode ter: celular, aplicativos acessíveis e bom conteúdo. Sabor e Memória busca documentar suas histórias e a confluência com a cidade, e também explora as relações presentes entre comida e memória, mulheres e trabalho, destacando o papel essencial das mulheres na transmissão de conhecimentos e sustentação das pessoas na cidade. Oi, Sandra. Eu Oi, quero falar Sheila. com você quando eu te conheci. Foi no ano de 2007. Eu morava lá em cima, perto do Cogal. Eu Sim, conheci você e eu fiquei lembrando, e nunca mais esqueci. Aí a gente se voltou a se encontrar mesmo, foi na Feira da Terra, né? foi. E como é que você veio morar aqui na Barra do Garças? Foi o seguinte, na minha família, meus familiares, a parte de pai, são todos nascidos aqui em Barra do Garça. Hum. Meu pai, ainda não tinha nem a ponte, nem as pontes paraguaias, atravessavam ali através de balsa, Hum. porque eles moravam na beira do rio ali na Rapadura, Uhum. que é perto ali da ponte. E, e ali tinha uma chácara, um pedaço de terra onde morava toda a família. Hum. Morava minha bisavó, minha avó, meus tios, né? Ali morava todo mundo reunido ali naquela praia. E a praia tinha o nome de Rapadura porque na época o pessoal vinha de barra de canoa, essas canoas de pau, Uhum. trazer rapadura para vender. E os indígenas também, né, sempre paravam ali. E foi dali que saiu a minha família, né, de parte de pai. A minha bisavó é Roberta Aguiar, que fizeram uma homenagem para ela, colocaram o nome da rua que sai dali, né, do bairro, o nome dela. E ela teve minha avó, Maria Martins, Uhum. e minha avó teve 6 filhos, e um deles era meu pai. E conheceu minha mãe de Baliza, daqui pertinho também. Quando vocês se encontravam assim, vocês comiam o quê? Como que era? Como que as pessoas cozinhavam? Quem cozinhava? Eu era muito pequena, eu via minha avó fazer muita coisa que ela tinha aprendido com a minha bisavó. Uhum. E eu lembro da minha avó, socar o milho no pilão para poder moer o pilão, para fazer cuscuz. Sim. E sempre ela temperava muito, a gente, os netos, ficava ali todo mundo, os que moravam perto dela, né, ficava todo mundo perto dela, que aquele dia ia ter cuscuz, depois de muita luta para moer aquele milho inteiro, né, No pilão? no pilão. E daí tinha que peneirar e tudo, aí saía aquela farinha onde ela, Uhum. sabe. Eu lembro também do café, que
não tinha, parece, não sei se tinha, mas acho que não tinha café ensacado no mercado, não tinha mercado, né? Aqui. Não, Aqui não era aqui. era aqui. Uhum. E Iporá também, e depois a gente foi para Goiânia. Sim. Foi daí que eu voltei. Meus pais vieram na frente, de volta, e aí eu vim passear e nunca mais fui embora. E é por disso que eu lembro da minha avó moer o café naquela moedeira à mão, sabe Sim. qual? O café bem fresquinho. Torrar o café era interessante que tinha uma bola, era uma bola de ferro com a portinha. Uhum. Aí colocava o café inteiro, né, assim, cru, aí ficava rodando. E aquele barulhinho é um barulhinho do, sabe, do café que é, assim, inesquecível, né? Uhum. Que remete a gente lá mesmo, junto com ela. Eu tinha uma tia, ela colocava uma pilha de tijolos aqui, enchia de carvão embaixo e torrava o café dela. Ela mesma. Então, assim, eu era criança, mas eu tenho essa imagem dela. Ela fazia. Era lindo, né? O sonzinho do café rodando ali, né? Que é uma coisa bem marcante. Seja bem-vinda, Linda Mi. Como que veio? De onde é seu nome? De onde veio? Nossa, você sabe que a minha mãe é mãe de 11 filhas mulheres. E o nome foi assim, aleatório mesmo. Linda Mila, tem Deusani, Liliane, 11 mulheres. É, nenhum homem. Aí meu pai casou-se novamente, teve mais 2 filhas mulheres. Como que a senhora chegou aqui na Barra? Sua Eu família é nasci daqui? aqui. A senhora nasceu aqui? Aham. Minha mãe também nasceu aqui. Então, pessoal bem antigo, bem tradicional, a família Carvalho. Família muito numerosa. E minha mãe tem 8 irmãos. 8 irmãos. Tudo mora aqui em Barra, né? Uhum. Então a gente é daqui mesmo. É daqui. Uhum. Aí sua mãe e sua avó veio de sua avó também era daqui? Não, era de Altaraguaia, aqui no Mato Grosso também. Aham. Uhum. Tudo do Mato Grosso. Todo É. mundo do Mato Grosso. Aí meus avós mudaram para uma fazenda aqui que chama Passa 20. Aham. Ainda existe essa fazenda aí, que pertinho. Depois os filhos foram vindo para cá. Tem um tio que já foi prefeito aqui. Meu pai já foi delegado na cidade. Então, um pessoal bem tradicional mesmo. Bem-vinda. Quero começar com uma pergunta. Como que pronuncia seu nome? Obrigada pelo convite, primeiro, para você, o Alexandre. Meu nome é Nurit. Se pronuncia Nurit. Nurit. Isso. Às vezes eu já ouvi falar Nuri. Parece sem o T. É porque é um nome hebraico, então é um nome estrangeiro. Para o brasileiro, às vezes tem as consoantes mudas no final das palavras, às vezes é um pouco difícil de serem pronunciados. Então o pessoal me chama de Nuri. Pronto, facilitou. Tem gente no telefone que me chama até de Lourdes. Então tá ótimo. Como quiser. Bem-vinda, Nurit. Então. Obrigada. Como que você veio para Barra do Garças? Assim, como que você chegou aqui nessa cidade? Bom, é uma longa história, eu acho que não vamos ter muito tempo para contar. Mas, basicamente, nós viemos acompanhando uma irmã minha, nós somos 3 irmãs. A nossa caçula, irmã caçula, ela fazia parte de um grupo, e esse grupo conheceu um grupo aqui da Barra,
que estava vendendo uns terrenos, tal, que queria fazer tipo um condomínio só para aquele grupo daqueles estudos, né? E ela resolveu comprar esse terreno. E nós nunca tínhamos ouvido falar muito de Barra do Garças, então, e minha irmã é pisciana, muito crédula, e então vamos lá acompanhar para ver o que é isso, né? E viemos, né? As 3 irmãs com as famílias, né? E o meu marido, o Fernando, né, meu companheiro, ele se apaixonou pelo lugar, se apaixonou pelo local. Não tanto pela Barra, porque a gente conheceu pouco a Barra, coisa, mas pelo local mesmo, que é perto das Águas Quentes, um lugar muito bonito, né? E nessa história ele resolveu, vamos comprar, tinha terreno à venda, tá? Vamos comprar, compramos junto com minha outra irmã, que não tinha, né? E no fim acabamos mudando para cá, construindo e mudando para cá. Com as meninas ainda adolescentes, já no ensino médio, né? Isso é bem resumido da história. E quando você chegou, assim, qual que foi o alimento que você não tinha experimentado, assim, que você viu aqui? O pequi. Pequi. Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha experimentado. O Fernando é apaixonado, a minha filha também, mais velha, é apaixonada pelo pequi. Eu tenho um pouco de restrições a ele, o pequi, eu acho que assim, ame ou deixe, né? Mas eu gosto dele assim no meio do arroz, né? E como a gente tem uma certa restrição nos alimentos, né? Não deu para experimentar muitas coisas, porque nós somos vegetarianos já há muitos anos. Eu sou vegetariana há 50 anos. Né? E minhas filhas já nasceram vegetarianas também, as filhas da minha irmã também. Somos uma família, né, vegetariana. Então não deu oportunidade, mas assim, nos frutos, assim, nossa, tem muita coisa maravilhosa. E quando você aprendeu a cozinhar? Quando, assim, qual que é a primeira memória, assim? Nossa, aprendi a cozinhar. Eu aprendi a cozinhar meio na marra, sabe, porque minha mãe, a minha própria mãe, assim, ela nunca ela ensinava o básico, né, a gente fazer o arroz, o feijão, mas, assim, as outras coisas que eu aprendi por mim mesma, sabe, assim, baseado naquilo que a minha avó fazia. O beiju, por exemplo, né, o beiju é uma coisa bem prática, mas para quem não sabe fazer, né, nunca dá certo, né, o beiju. Como é o beiju? O beiju era de farinha de polvilho, né, você molha ele, deixa ele bem molhadinho, coloca um pouco de sal, sem tempero, e eu lembro que a minha avó pegava aquelas, frigideira grande e esfarinhava ele assim, e pegava o pano de prato e colocava em cima. Então essa é a referência que eu tenho do meu beiju. Sim. De fazer ele. Nem muito fino e nem muito grosso. É o que as pessoas chamam de tapioca hoje? É, o que as pessoas mas assim, não é hoje, acho que em outros estados é tapioca. Ah, Na e Toda Bahia, vida por eu exemplo, é tive aí tapioca. o dom, né? Aqui no Goiás já Tive dom é de culinária. beiju. beiju. Mas eu fiquei viúva com 29 anos, e aí eu fiz da comida que eu sabia fazer, um negócio, né. E tive cantina na escola quando minhas meninas era criança, na escola que elas estudavam, e aí depois a uma foi fazer faculdade aqui, eu fui pra cantina da faculdade, ali ela tinha o lanche todo dia, ela: "Mãe, nunca faltou lanche na escola pra gente, né". E aí, na catedral tive depois, né, da escola que elas fizeram primário, uma foi estudar fora e eu montei um barzinho em frente à faculdade também, toda a vida mexendo com comida e graças a Deus deu muito certo. Eu aprendi mesmo a cozinhar, a colocar a mão na massa mesmo quando eu engravidei. Eu engravidei tarde, por opção, né? Quando a Elisa nasceu, eu tinha 36 anos já, né? Já tinha vivido o que eu achava na época que eu queria viver. Tudo que eu tinha que fazer, eu achei que já estava bom para começar alguma outra coisa. Sim. E como eu já era vegetariana, e o meu companheiro também já era vegetariano, quando eu o conheci, inclusive, né? E então eu achei que para poder proporcionar para ela uma boa alimentação saudável, eu tinha que aprender a cozinhar bem algumas coisas, né?
para poder apresentar isso para ela, e depois, com uma certa idade, ela teria as opções. Então, ó, ou aqui ou ali, você opta, né? Qual que é a primeira lembrança que a senhora tem, assim? A primeira vez que a senhora estava cozinhando, a primeira lembrança, assim? A primeira lembrança foi quando eu casei e já mudei para fazenda, né? Aí fui fazer um macarrão e eu não tinha assim, experiência nenhuma, que minha mãe fala que eram 11 filhos, né? E ela nunca teve tempo de ensinar nada pra gente, realmente, foi mesmo. E eu também tive esse problema com as minhas meninas, eu tinha que trabalhar, porque eu fiquei viúva com 29 anos, elas tudo muito pequenas, e eu tinha que trabalhar para sustentar elas, e nunca tive como ensinar elas, tanto é que elas não sabem fazer comida. E assim aconteceu com nós também, né, e o primeiro macarrão que eu fui fazer, eu lembro que eu pus na panela de pressão aquele macarrão rei massa e não estava cabendo, eu apertei, quando eu fui abrir a panela, ele tinha grudado, virou uma massa só. Aham. É, Aí a então foi primeira isso. vez que a senhora foi cozinhar Não deu não certo. deu certo. Não, mas aí eu fui aprendendo, né, já fui morar na fazenda de cara, muito nova, 19 anos, e aí foi assim. Aham. Assim, a senhora tinha nessa época, a senhora acha que a senhora levou quanto tempo para aprender a cozinhar? Desde esse primeiro Desastre. desse Ah, primeiro macarrão até acho que 1 ano eu já comecei a fazer é. comida, né, e toda a vida gostei, né, aí já fazia umas coisas para vender, rosquinha, punha as meninas para vender quando elas eram pequenas, aí começou assim. O primeiro prato, então, que você fala que você fez, assim: "Nossa, esse prato eu realizei, é meu, tá bonito", que você gosta, assim, mesmo? O cuscuz. Cuscuz. Eu tenho minha panelinha própria de fazer cuscuz e é uma comida que, além de remeter uma lembrança, é um alimento bem forte, né. E eu acho que era mais também por isso que como eu tinha muita dificuldade, assim, minha mãe, minha avó, de criar os filhos, era outro tempo, né, Uhum. a gente gostava dessas coisas mais simples, né. Então, esse ritual de ver moer o milho e, sabe, tratar aquele milho, deixar ele molhadinho para fazer o cuscuz também é um prato, assim, que você come, uma porção que você come, assim, que realmente se alimenta, né, alimenta. O milho é muito forte. O frango com quiabo também, que a minha avó fazia, assim, é uma coisa que eu aprendi a fazer, que eu gosto muito de fazer, de vez em quando. Frango caipira. Eu só não gosto de matar a galinha, mas eu não gosto de matar nenhum animal, mas, A senhora falou me que levou 1 dando a ano pra galinha já conseguir aprender a morta, cozinhar, limpa, e depois cortada, qual eu que era o prato que a faço. senhora mais fazia, assim, mais gostava de fazer? Toda a vida foi para o lado do salgado, Salgado. eu já tentei até bolo, uma época eu fazia aqueles bolo confeitado, sabe. Uhum. Eu lembro de uma história engraçada que eu fazia, assim, tipo 20 bolo, punha naquelas embalagens, assim, cobria com chocolate, com brigadeiro, e saía nas casas, assim, aleatório, vendendo, né. Um dia eu cheguei numa casa, a mulher falou assim: "Uai, quem que te mandou aqui?" Eu falei: "Não, eu que vim mesmo". "Por quê?" "Não, porque era aniversário da minha filha e o bolo caiu, a hora que o entregador veio entregar, aí a senhora chega com o bolo na mão, assim, me oferecendo, eu achei que tinha alguém mandado você aqui". Aí eu vendi os bolos tudo, sabe. Uhum. Mas aí eu Toda a vida eu gostei mais do salgado. Salgado. Aí comecei a fazer salgadinho para festa, tinha as cantinas na escola, tudo era salgado, né. Mas já fiz também muita comida para vender, já fiz ceia de Natal, todo tipo de comida eu já fiz. Eu lembro que na ceia no todo Natal eu trabalhava tanto, eu cansava tanto, e depois eu não participava do Natal, do meu Natal, né. Agora Aham. que eu não estou fazendo mais isso, eu estou priorizando o meu Natal. Aí alguém tá cozinhando ou a senhora mesmo? não, assim, agora tem as filhas, né, passa o Aham. Natal na casa delas, elas encomendam a ceia e já tá melhorando para o meu lado, né. Na sua família, sua mãe, suas irmãs, sua avó, tem alguma tradição de cozinhar, de fazer alguma coisa junto? Não muito, porque assim, nós somos imigrantes, né? Nós viemos para o Brasil nos anos 50.
Eu vim ao Brasil com 6 anos. A minha avó paterna veio conosco. A avó materna já tinha morrido, eu não a conheci. Eu a conheci muito pequenininha. Uhum. E essa avó tinha todo um... Era uma coisa, assim, familiar, meio estranha, porque emigrantes, todo mundo junto, porque veio uns tios meus, e tinha algumas questões com as noras, né? E minha mãe sempre trabalhou, desde muito jovem. Naquela época dela, assim, as mulheres trabalhavam, todas as meninas já iam à Uhum. luta, tal, e minha mãe era uma mulher muito independente. Então, quando nós viemos para o Brasil, logo ela foi trabalhar. Então, ela trabalhava o dia inteiro, né? Então, e a gente estudava semi-interno, então a gente não teve essa oportunidade, né? E ela Sim. não era o grande, né, amor da vida dela, a cozinha, né? Sim, sim. Porque, imaginou, uma mulher que não sabia ainda o idioma direito, já teve que trabalhar, já teve que sustentar a casa, né? Sim. Complicado, né? Então, não existe vamos dizer, uma tradição. Agora, lógico, minha mãe tinha algumas comidas que nos acompanharam na infância. A minha avó, a mesma coisa, alguns pratos bem típicos do Oriente Médio, porque apesar de eu vir de Israel, Israel está no Oriente Médio, e apesar de toda aquela bagunça Uhum. vivida lá, a comida típica do israelense é muito do Oriente Médio. Então, as comidas árabes, que a gente conhece aqui no Brasil como árabes, ou sírio-libanesas, ou turcas, né? Se come lá, tipo falafel, baba ganoush, hummus, né? Tem Uhum. muita comida vegana, inclusive, na alimentação árabe, né? Sim. As comidas típicas mesmo são tranquilamente veganas, né? E vegetarianas, né? Não digo nem vegetarianos porque eles quase não usam queijo, né? Leite, né? A sua mãe, ela cozinhava? Ela gostava? Não, minha mãe também gostava, e a comidinha dela é boa, sabe aquela comida de vó, de mãe? Toda a vida ela gostou de cozinhar também, mexeu com comida, mas não tanto quanto eu, né? Ela tinha mais era comércio de secos e molhado, mas sempre ela teve lanchonete já, essas coisas assim. Comida que ela fazia, que a senhora mais gostava, assim, a senhora tem alguma lembrança? Tem, é frango caipira, um franguinho caipira, uma gueroba, né, que o povo aqui fala gueroba, aquela gariroba, né, Aham. essas comidas mais tradicional mesmo. Ela tinha dom. Quando você era criança e morava lá ainda, tinha um alimento, assim, que você se lembra, se recorda? Mas eu me recordo de um tipo de um iogurte, que o pessoal chama de Leben, né? Que é um iogurte bem concentrado, que minha mãe comprava em garrafinhas, né? E depois ela tinha que devolver as garrafinhas para comprar outros, né? E a gente sempre tomava aquilo, né? E é uma coisa que eu gostava muito. Até hoje eu gosto de iogurte muito, aquele iogurte mesmo, grosso. O pessoal chama tipo grego, né? Mas na verdade é tipo árabe, tipo, Sim. né? É que De leite bom, sai né? um pouco do soro, né, tem uma quantidade menor de soro, é isso? Isso, bem, bem pastoso, assim, né? Eu adorava. Eu lembro do sabor, até hoje eu lembro desse sabor. Desse sabor. E as suas receitas? A senhora tem um caderninho de receita que anota? É assim, mas é pelo rumo mesmo, sabe, eu não tenho muito não, mas eu não importo de dar receita não. Todo mundo que quer aprender, eu não só levo lá para casa para ensinar, agora tem uma amiga mesmo, que montou uma pastelaria na feira, eu que ensinei ela a fazer os pastel, aí sempre ela vai lá pedir mais uma receita, eu dou, eu nunca neguei uma receita para ninguém. Uhum. E adoro dar minhas receitas, até o modo de fazer, tem um truquezinho, eu ensino tudo, não tem esse negócio de Tem gente que oculta as receitas, né, não quer ensinar, Tem. mas eu tenho o maior prazer de É o que ensinar. mais tem. É isso mesmo. Eu recebi várias receitas para colocar no livro, nossa, nenhuma delas foi fiel, falou assim 100% os detalhes. Eu faço um bolinho frito mesmo, o de polvilho, que fala que é bolinho da vovó, né, todo mundo Aham. gosta daquele bolo, ele é frito. E todo mundo que quer, eu vou lá na casa da pessoa e ensino, porque eu falar assim, eu não tenho aquela receita assim, mas eu chego lá e a pessoa vem fazendo, né, aprende. Se a senhora fosse passar uma receita, assim, deixar para todo mundo, qual que é aquela, assim, que a senhora fala: "É imperdível, essa é a primeira que vem na minha cabeça, essa eu vou passar para todo mundo"? Acho que é um biscoitinho de queijo. Eu 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 aprendi essa receita que eu estava com a minha filha em Goiânia
no hospital, no Araújo Jorge, ela teve um câncer na cabeça, e eu aprendi com a paciente que estava tratando também, sabe, tá do meu lado, e ela me ensinou essa receita. Agora mesmo eu fui fazer a entrega desses biscoitos de queijo, eu achei ela muito interessante, que ela vai batatinha na massa, sabe. Hã. Aí E como que faz? A senhora sabe ah, de cabeça? eu sei, eu coloco 3 batatas grandes para cozinhar, já descascada, Aham. e depois de cozida eu amasso bem elas com garfo, põe 3 colheres de margarina e meio copo de óleo, e um pacote de polvilho doce. Aham. E aí é queijo, põe 3 copos grandes de queijo, e pode ser xícara de chá bem cheia de queijo, Aham. e uma colher de fermento e ovos até o ponto. Sei. Aí você amassa ele com garfinho e faz e une as pontinhas. Ele fica mais quebradinho, é aquele ou é o macioso? É mais É o maciozinho. macio. É, e ele aí você assa ele, você pode congelar ele, Uhum. aí você congela, né. Eu tenho uma referência de você como uma pessoa que cozinha, uma cozinheira, que faz aquilo ali muito bem feito. Faz Opa! para 1, para 2, para 3, para 100. É difícil, né? É É difícil. difícil. E aprendi na marra. Mas, A primeira feira vegetariana não, almoço vegetariano, eu nunca tinha cozinhado para tanta gente. e já foram 100 pessoas no primeiro? 120 pessoas, 126 pessoas o primeiro almoço. O terceiro almoço foram 240 pessoas, porque a gente fez junto com o restaurante, aquele Encontro das Águas, Sim. que elas queriam fazer um almoço para arrecadar dinheiro para os animais. E foram quantas edições? Quantas vezes? Pelo menos uns 8 ou 10 almoços no decorrer de acho que uns 2 anos, assim, a gente fez. E sempre cheio. E as pessoas, inclusive, perguntavam se a gente ia abrir um restaurante. Eu falei, não, a gente não quer ter restaurante. Porque a ideia era divulgar uma alimentação. Lógico, vegetariana, vegana, apesar que todos os almoços eram veganos, que não Sim. tinha nada de origem animal, a gente chamava de almoço vegetariano, É. porque senão as pessoas ficavam meio assustadas, né? Mas em nenhum almoço teve nada de origem animal e todo mundo saboreava, gostava, elogiava e ainda perguntava se ia ter mais, se íamos abrir algum restaurante. É porque é muito saborosa, né? É, É pois comida é, muito saborosa. muito Tem saborosa muita mesmo. presença, assim, É. e às vezes a carne mesmo tira um pouco o brilhantismo dos outros aí os outros viram acompanhamentos, É, né. é. E aí quando os outros são o foco, o principal, aí chama atenção. É. O mais legal de tudo isso, assim, o que a gente é que assim as pessoas começaram a ver novas maneiras de usar os vegetais, os legumes, as leguminosas, né, os feijões, né? Sim. Então existe uma maneira nova, não aquela, porque assim, se você põe um bife no prato, a pessoa não se preocupa com o resto. É um bife, um tomate, um alface, um pouquinho de arroz, tá ótimo, né? Sim. E quando o protagonista é o vegetal, né? Então, É. o chuchu, a banana da terra, sei lá, a abobrinha, né? Então, é um protagonismo diferente, né? Você consegue tirar sabor daquilo, né? E fazer comidas deliciosas, né? Leves, saudáveis. E qual que é seu prato, assim, favorito de todos, que a senhora gosta? Acho que a saltenha, que é um salgado gostoso aqui da região, gosto muito dela. Gosto muito. Uhum, saltenha. Eu Ah, faço ela para festa e faço aham. ela tamanho normal de lanchonete também. Torta de frango também é um que eu gosto muito. Torta de É, frango com requeijão cremoso. sim. A pastelaria mais antiga aqui é do Léo, É, do Léo. e lá a senhora já comeu saltenha lá quando abriu? Aham, comi lá. Inclusive, eu tinha a cantina na faculdade, e o menino do Léo estudava lá, um faleceu, né? Aham. Ele estudava lá e comia saltem e ele achava engraçado que o pessoal procurava se eu pegava deles. Aí ele achava engraçado demais isso, né? Eu falo: "Não, eu que faço mesmo". E qual que é o segredo da saltenha, do recheio da saltenha? Uai, não tem segredo nenhum, né? O pessoal acha que põe abóbora, você já viu falar É, isso? por isso que eu tô perguntando. Não, mas na verdade é um açúcar que a gente põe, ele é um recheio agridoce, né. Uhum. Ele tem sal e açúcar, ele fica mais pro doce, né. Então não tem abóbora. Não, não tem.
A minha, pelo menos, tem não. Tentando descobrir o mistério Não, do mas não recheio tem da não. salteña. Tem não. O pessoal tudo acha que tem, mas não tem abóbora, é só açúcar mesmo, que você põe um pouco no recheio, né. Aí vai o queijinho, aí fica aquele Sim. contraste de sal e doce, né. A sua mãe, a sua avó, alguma delas trabalhava fora ou, assim, vivia só em casa, trabalhando em casa? Só em casa. Mas aí só a gente fala só, mas não é só, é muito trabalho. Mas, a renda, elas ajudavam na renda com algum trabalho? Trabalhando em casa e ainda ajudando na renda? Tem outro barulhinho também que remete a exatamente a esse ponto, sabe o quê? De sustentar, porque minha avó, o esposo dela deixou ela bem nova com os filhos. Uhum, E a mulher, né, nessa época, ela não tinha uma vida fora de casa, uhum, né, assim, eram poucas que trabalhavam fora de casa. Então você tinha que se virar na renda para alimentar os filhos, tudo com alguma coisa feita em casa. uhum, E a minha avó uhum. fazia renda de linha, ela plantava o algodão, colocava o algodão numa cesta, e dali ela desfiava, ela tinha a roda de algodão, ela fazia a linha de algodão, e daí esse trabalho, essa linha ia para outra máquina, tipo máquina, não é máquina, é um aparato feito à mão mesmo. Tipo um tear, só que é um travesseiro, tipo um travesseiro e um monte de lugar para colocar linha, com uns palitinhos, e cada palitinho um coquinho na ponta, Sim. que a arte se chamava arte de rendeiras de birus, Ah, birus. E aí minha avó, aquele sonzinho, e eu lembro foi que de um tempo que eu escutava esse outro som, que eu sempre estava por perto, olhando, sabe? Eu acho que é por isso que eu tenho assim, até você hoje acha que as mulheres elas são essa responsáveis por vocação para transmitir esse artesã e tudo conhecimento, mais. assim? Porque, por exemplo, eu não conhecia a forma que você cozinhava. Então, assim, para mim você é a referência, de uma outra forma de cozinhar e de fazer. Você acha que na mulher, assim, fica destinado especificamente para a mulher passar essa tradição, esse conhecimento? Olha, eu diria que sim, e tem um outro lado meu que se revolta um pouco com essa resposta. Porque assim, sim, porque se você olhar o planeta Terra, são as mulheres que cozinham tradicionalmente nos países do leste europeu, os países árabes, é a mulher que cozinha, em sua grande maioria, né. Lógico, Uhum, existem as exceções, mas é para ela que é passada essa tradição. Os países onde a mulher tem menos liberdade, lógico, é o que ela vai fazer, ela vai cozinhar, né. uhum. Então sim, ela tem isso como talvez uma missão, né, mas eu não digo que uma mulher que não faça isso seja irresponsável, né. Por Não. isso eu não coloco a palavra responsável por isso, né. Sim. Mas, seria ótimo se os homens também, porque ó, tem homens que cozinham maravilhosamente bem, não é uma esse dom não é feminino, né, ou da Não. mulher, é um dom Mas que aí cada um nasce a com ele, né. sociedade, então, recai como responsabilidade para as Exatamente. mulheres. É a sociedade que coloca esse peso nas costas da mulher, né. Você acha que os alimentos, eles curam as pessoas? Cura e mata, né. Diz que a diferença do remédio para o veneno é a É a dosagem, né. dose, é verdade. Daí, né, e também acho que tem um pouco a ver, né. Tem sim. Essa foi boa. É. Então, assim, tem algum recado que a senhora gostaria de deixar, uma receita, uma coisa para as pessoas que vão assistir, que a sua família, seus filhos? Sim. Tem sim, eu falo que, saber não ocupa lugar, né, tudo que a gente
aprende, é válido demais, né, receita, nossa, quanto mais eu estou fazendo, mais eu quero aprender e passar para as pessoas também, né. Que eu falo que a gente tudo saber não ocupa lugar mesmo, tudo você sabe, você tem que ensinar, passar para frente, né. Eu penso é isso, a pessoa lembrar com carinho daquela receita, né. Falar: "Ah, foi a fulana que me deu a receita, foi a amiga que me passou", né. Que às vezes eu tô aqui, me liga lá de Rondônia: "Ô Mi, como que faz aquela torta de banana, assim, assim, que eu comi lá na casa do Idris, lá em Porto Velho", aí eu passo a receita. De Natal já a gente ligou querendo uma receita minha, o maior prazer que eu tenho é de dar a receita. Passar para frente. É bom demais. É. Eu quero agradecer muito a senhora, então, por Oh, ter obrigada. ter Eu que agradeço. distribuído seu conhecimento, sua sabedoria. E estou aqui à disposição, tá? Eu que agradeço. Assim, né, em toda essa sua vivência, você acredita que o alimento cura as pessoas? Disso eu não tenho dúvida alguma. Se você tem algum problema, eu não digo um problema já instalado gravíssimo, porque é mais difícil, mas para você evitar, né, esse problema gravíssimo, né, já no final, né, você tem que começar com uma boa alimentação. A minha caminhada, a minha jornada dentro dessa consciência alimentar foi justamente a partir de uma doença do meu pai. Meu pai, eu estava comentando antes, meu pai morreu com 54 anos. Ele teve um infarto mal curado, trombose, aí teve que amputar uma perna, depois ele teve um coágulo que foi né, aí teve um derrame, enfim, ele morreu, eu digo assim, ele morreu podre, né? E isso, eu tinha 23 anos, a outra irmã, 21, e a menor tinha 8. Isso fez com que a gente olhasse para as coisas de uma maneira diferente, né? Então a gente começou a fazer nossa incursão pela alimentação macrobiótica e depois a macrobiótica também não serviu porque a macrobiótica não comia nada fresco, frutas frescas, tá? E a gente foi fácil ir para o vegetarianismo rapidamente, né? Então a gente viu ali, né, que apesar da gente ter uma ótima alimentação em casa, minha mãe sempre, né, cozinhou bem, assim, cozinhou bem assim. Naquela época não se comia tanto industrializado, porque não tinha muito industrializado para você comer. Você comia em casa mesmo, fazia comida mesmo, né? Mas meu pai gostava de comer na rua, assim, aquelas coisas de boteco, gostava muito, né? E era muito chocolate, muito açúcar, né? Que ele comia na rua mesmo, né? Porque em casa era comedido, né? E a gente começou a observar como as pessoas começam a ficar doentes por aquilo que elas colocam na boca. Então, se a gente queria depois, futuramente, ter filhos, alguma coisa assim, a gente precisava ter uma consciência alimentar. E foi aí a nossa jornada, a minha e a da minha irmã. Dessa minha irmã, que tem 2 anos de diferença comigo, né? Ela, quando engravidou do primeiro filho, ela já se tornou vegetariana imediatamente. Já estava já tinha largado carne vermelha, já estava. Eu já era vegetariana e fui seguindo, né? Você acredita que o alimento ele pode curar as pessoas? Acredito. Hoje eu acho que o alimento, a gente vive por causa do alimento, né, porque através do alimento você vai, repor um monte de vitamina que a gente precisa, né. Então eu acho que é o a gente sabendo se alimentar, a gente evita de doenças, sabe, tudo mais. Eu acredito muito. É. Então, eu também acredito muito que o alimento cura, cura com bons sentimentos, cura nutrindo, né, o corpo. E eu quero agradecer que você está aqui, que se dispôs a conversar com a gente, comigo. Eu agradeço muito, sou muito grata pela sua amizade e Também sou. por ter conhecido você lá quando eu mudei para essa cidade aqui. Que bom que a gente se encontrou, reencontrou. Sou muito Foi muito agradecida. bom. Foi um prazer imenso ter conhecido vocês também. Aquele mesmo carinho que eu tive da primeira vez, eu tenho até hoje. E acho vocês, assim, maravilhosos, pessoas que
que estão aqui no meu coração mesmo.